Shabbat Shalom, estamos de volta aqui no canal, eu sou a Morá Hayá. Vamos estudar hoje a Haftarah da Parashat HaShavua, a Parashat Korach. O texto se encontra no livro de Shmuel, primeira dos livros de Shmuel, a partir do versículo 15 do capítulo 11. E vamos entrar no capítulo 12 até os versos 22. Vamos fazer a leitura. E todo o povo partiu para Gilgal, e coroaram ali Shaul, por rei perante o Eterno, em Gilgal, e ofereceram ali oferendas de Shalom perante o Eterno. E Shaul se alegrou muito ali, junto com todos os homens de Israel. E Shmuel disse a todo Israel: Eis que ouvi a vossa voz em tudo quanto me dissestes, e pus sobre vós um rei. Agora, eis que o rei vai adiante de vós, e eu envelheci e encaneci. E eis que os meus filhos estão convosco, e eu tenho andado diante de vós desde a minha mocidade até o dia de hoje. Eis-me aqui, respondei-me perante o Eterno e perante o seu ungido, o boi de quem tomei, ou o jumento de quem tomei, a quem defraudei, ou a quem oprimi. E da mão de quem tomei suborno, e com ele encobri os meus olhos, e o restituirei a vós. E disseram: Não nos desfraudaste, nem nos oprimiste, nem tomaste coisa alguma da mão de ninguém. E ele lhes disse: O Eterno é testemunha contra vós, e seu ungido é testemunha hoje, que nada tendes achado na minha mão. E o povo disse: Que seja testemunha. E Shmuel disse ao povo: O Eterno fez Moshe e Aharon seus líderes, e tirou os vossos pais da terra de Misraim. E agora apresentai-vos e vos reuni, e contenderei convosco perante o Eterno, sobre todas as justiças do Eterno que fez a vós e a vossos pais. Quando Jacob veio ao Mitzraim, e os vossos pais clamaram ao Eterno, e o Eterno enviou a Moshe e a Aharon, que tiraram os vossos pais de Mitzraim, e os fizeram habitar neste lugar. Eles, porém, esqueceram-se do Eterno seu Deus, e ele não os vendeu à mão do Sisra, comandante do exército de Hatzor, e à mão dos Pilistim, e à mão dos reis de Moavitas, e lutaram contra eles, e clamaram ao Eterno, e disseram: Pecamos, pois abandonamos o Eterno e servimos aos Balaíno e aos Ashtarot. E agora livrai-nos de nossos inimigos e te serviremos. E o Eterno enviou Yeruvaal, Bedana, Iftar e Shmuel e livrou-os da mão de vossos inimigos em redor e habitastes seguros. E quando vistes que Nahash, o rei dos filhos de Amon, vinha sobre vós, me dissestes: Não mais reinará sobre nós um rei, porém o Eterno vosso Deus é vosso rei. Agora eis o rei que escolhestes, que pedistes, e eis que o Eterno pôs sobre vós um rei. Se temerdes ao Eterno, o servirdes e derdes ouvido à sua voz, e não fordes rebeldes contra o mandamento do Eterno, e vós e o vosso rei que reina sobre vós, seguirdes o Eterno vosso Deus, bem será. Mas se não derdes ouvidos à voz do Eterno, e fordes rebeldes contra o mandamento do Eterno, então a mão do Eterno será contra vós e a vossos pais. Mesmo agora apresentai-vos e vede esta grande coisa que o Eterno fará diante de vossos olhos. Não é hoje a colheita do trigo? Chamarei pelo Eterno, e ele dará trovões e chuvas, e sabereis e vereis que é grande a vossa maldade que fizeste perante o Eterno, pedindo para vós um rei. E Shmuel invocou ao Eterno, e o Eterno deu trovões e chuva naquele dia. E todo o povo temeu muito ao Eterno e a Shmuel. E todo o povo disse a Shmuel: Reza pelos teus servos ao Eterno teu Deus, para que não morramos. Porque a todos os nossos pecados acrescentamos este mal, de pedirmos para nós um rei. E Shmuel disse ao povo: Não temais, vós cometestes este mal, porém não vos desvieis do Eterno, mas servir ao Eterno com todo o vosso coração. E não vos desvieis, seguindo vaidades, que não trazem benefício algum e não salvam, porque são vaidades. Pois o Eterno não abandonará seu povo por causa do seu grande nome, porque agradou ao Eterno fazer-vos por seu povo. Baruch Hashem, na Parashat Korach,
nós vemos o levante de Corá contra a liderança do povo de Israel. Corá se achava injustiçado, né? Sendo ele também parte da família de Levi, e ele sendo o filho mais velho do segundo filho de Levi, ele achou um desaforo não ter um cargo de liderança. E assim ele se rebelou contra Moshe Rabbeinu, contra Aaron, e juntou pessoas contra a liderança do povo de Israel. Aqui nesta passagem do livro de Shmuel, nós vemos o povo se levantar e tirar Shmuel, desempossar Shmuel do cargo. Shmuel, ele era juiz de Israel, ele era rei de Israel, como um juiz, porque rei havia somente um, que era o Eterno. E Shmuel, ele era aquele que legislava, que trazia as ordenanças do Eterno para o povo. E o povo se levantou querendo um rei físico. Após a unção de Shaul, rei de Israel, David Ameler foi ungido o rei de Israel por vontade do Eterno, isso por obra de Shmuel. David foi ungido aos 28 anos e só empossou rei 2 anos após, ou seja, aos 30 anos, com a morte de Shmuel. Isso vai nos mostrar que Shmuel ainda permanecia rei de Israel nos planos do Eterno. E o que isso quer dizer? Quando eu, por minha própria vontade, seguindo os meus próprios olhos, seguindo a minha alma animal, meu desejo da carne, faço algo, tomo decisões, mudo ações neste mundo, isso não interfere os planos do Eterno. Os planos do Eterno permanecem, independente das pessoas, dos seres humanos, fazerem suas ações de desvios. Assim, nós temos que começar a nos encaixar nos planos do Eterno, porque independente da minha vontade, do caminho que eu decidi seguir, do caminho que eu mesmo construí para um futuro, por minha própria visão humana e desejo do meu coração, o Eterno não vai parar o seu plano, não vai desviar a sua vontade, porque nele não há mudança nem variação. Às vezes as pessoas têm esta ilusão de que elas têm o controle e o poder de seus futuros, não é assim? Tomando suas decisões, aderindo a seus caminhos. Contudo, o caminho que o Eterno traçou, esse será o caminho, o destino final de toda a humanidade. Ou seja, se nós entrarmos, na vontade, se nós permanecermos no que o Eterno quer para nós, se nós conhecermos, procurarmos saber o que Ele quer, o que Ele deseja, nós teremos a vantagem de não estarmos passando por aflições, porque de uma maneira ou de outra, o caminho de todos irá no final se desembocar ali onde o Eterno já havia determinado que fosse o final de todos. Quem determina o futuro é Ele. Ele é o dono do tempo, Ele é o dono da história, Ele quem escreve, já escreveu inclusive, pois Ele já sabe o final de todas as coisas. Baruch Hashem. Shmuel aqui nesse momento, ele fica zangado com o povo e fala: o que é que eu fiz com vocês para vocês me abandonar, virar as costas para mim, me desempossar do cargo, O que é que eu fiz para vocês? Por acaso eu desfraudei vocês? Eu tirei de vocês alguma coisa? Mas Shmuel, depois o Eterno vai falar com ele: calma, Shmuel, eles não tiraram você do cargo, eles tiraram a mim, Mas isso é um tempo ilusório, porque o Eterno não vai ser guiado por ninguém, nem colocado de lado por ninguém. Ilusão e vaidade, aqui é chamado de vaidade aqui no texto, mas na verdade esse termo seria ilusão. Ilusão de quem pensa que consegue decidir suas próprias vidas,
Ilusão de quem pensa de que consegue mudar o destino de uma nação, trazendo um chefe que esse chefe é aclamado por todos. No caso, Shaul havia ganhado uma batalha, vencido uma batalha para o povo, e eles, agora é esse aqui que nós queremos, pois ele é jovem, ele é forte, né? Ele é lutador e é vitorioso, é ele que nós queremos como rei. E esqueceram do detalhe, que quem determina tudo, nós querendo ou não, é o Eterno. Assim foi Cora, iludido, né? Cora quis, por sua própria vontade, instaurar pessoas para trazer o incenso, né? Trouxe homens com um incensário para fazer o serviço no templo, vários homens, 250 homens, né? E trouxe também. Esses homens que ele trouxe não eram levitas, eles eram de todas as tribos, ou seja, o Eterno disse que quem deveria trabalhar no Mishkan eram os levitas, os Levim. E Korah trouxe os sábios do Sanhedrim e outros homens das tribos, principalmente de Reuven. Inclusive, esse mês de Câncer, né? A influência da tribo de Reuven. A água, as emoções, né? Todo mundo aflorado. E Korah, ele aproveitou-se disso. Por quê? Porque se as pessoas já têm estas emoções desenfreadas e afloradas, Korah, com suas palavras de maldade, de serpente, falando mal de Moshe Rabbeinu, né? Trazendo ali um motim no meio das pessoas, conseguiu arrebanhar estes que são mais emocionais para sua rebelião, que no final trouxe morte para todos eles, inclusive para o próprio Korah. E o Shaul, né, lá na frente, vai infelizmente também tropeçar e vai trazer um mal sobre ele e sobre o povo também, porque em uma guerra contra os filisteus, Shaul vai perder aquela batalha. Muitos soldados de Israel perderam a vida ali também, né? Muito sofrimento. E fora o tempo que Shaul ficou, né, perturbado por parte do Eterno. No texto nós lemos que o Eterno envia um espírito maligno para perturbar Shaul, né? Nisso nos mostra o texto e a história que tudo está sob o controle do Eterno. Não adianta espernear e querer mudar e não aceitar a palavra de Deus. Porque independente do tempo que a ilusão permanece, né? Porque às vezes o Eterno dá corda. Ele deixa, né, a pessoa achar que está controlando o seu futuro, o seu destino, que está controlando sua vida, que Deus não se intromete nas minhas decisões. O Eterno deixa, dá corda, para depois essa criatura se enforcar em sua própria ilusão, que ele mesmo causou com a sua rebeldia. Porque são rebeldes. Aqueles que não aceitam a vontade do Eterno são rebeldes. Isso que são rebeldes e terão um fim trágico. Porque aquele que se levanta contra o Eterno não subsistirá. Não tem lógica, né, de a criatura ser vitoriosa perante o Criador. Isso não tem nenhuma lógica de existência. É dito que Shmuel ele adoece logo próximo o tempo que David Ameller vai se tornar rei. Não é um acaso a morte de Shmuel. Shmuel ele morre para dar lugar ao trono para David. Ou seja, Shaul foi empossado rei, foi feito rei pela vontade do povo. Mas Shmuel, que era rei do povo, representante do Eterno, o verdadeiro rei de Israel, ele permaneceu para o eterno rei até o momento que David Ameller tomou posse do reinado. Ou seja, o trono não foi de Shaul para David, mas de Shmuel para David. Shmuel não morre de velhice. Shmuel tinha por volta de 57 anos, era jovem, forte, nazireu, né? Um homem que passou toda a sua vida
servindo ao Eterno, um homem forte. A palavra de Shmuel era como Moshe Rabbeinu. Shmuel, ele falava com Deus e Deus respondia para ele. No Teilim de David, ele cita que Aharon, Moshe e Shmuel, entre aqueles que invocavam o nome do Eterno. Aqui nessa passagem nós lemos que Shmuel fala, eu vou falar com o Eterno e ele vai trovejar e vai fazer chover. E ele invocou o nome do Eterno e o Eterno fez chover e trovejou e o povo temeu ao Eterno e temeu a Shmuel. Vocês podem ver aqui que a narrativa é muito parecida com Moshe Rabbeinu. Dentro de Shmuel existia faísca de Moshe. E Moshe Rabbeinu foi convocado pelo povo ali no Monte Sinai para que ele falasse com o Eterno, porque o povo estava com medo de morrer, porque já havia tido essa experiência da alma sair do corpo 2 vezes enquanto o Eterno falava com eles. E aqui o povo vai tremer nas bases e vai falar a mesma coisa com Shmuel. Fala com você, com o Eterno, porque nós pecamos, porque pedimos para ele um rei. O povo estremeceu diante do poder do Eterno, sendo invocado por Shmuel. Na Parashat HaShavua, o povo também, após ver a manifestação do Eterno com o pedido que Moshe fez, assim como Shmuel fala que vai invocar ao Eterno e ele vai fazer trovejar e chover, Moshe fala, se vocês forem, errados na questão que vocês estão levantando, o Eterno vai fazer algo diferente com vocês. A terra vai abrir e vai engolir vocês. Moshe sugere o milagre, assim como Shmuel também aqui sugere o milagre. Isto vai nos mostrar que Moshe, habitava ali, a alma de Moshe, parte dela estava no corpo de Shmuel. Por quê? Porque era o mesmo modo operante, Ele agia como Moshe. Ele dizia que o que ia acontecer mesmo antes de ter acontecido. A intimidade era muito grande com o Eterno. Shmuel, pequenininho, ele ouviu a voz do Eterno chamar seu nome. Não era um Malach, não foi um Malach que veio trazer mensagem para Shmuel. Shmuel ouvia o Eterno. Como Moshe também, ele não ouvia recado de Malach. De anjo, não. Moshe falava direto com o Eterno. Shmuel também, ele escutava a voz do Eterno. Aharon também escutava a voz do Eterno. Claro que Moshe Rabbeinu, ele foi convocado muito mais vezes, A intimidade de Moshe era maior. Contudo, Shmuel, Moshe e Aharon, eles 3, eles ouviam a voz do Eterno sem intermediários. Não havia um anjo que intermediasse a conversa. Moshe, Aharon e Shmuel, os 3 recebiam as mensagens da divindade diretamente. Baruch Hashem. Trazendo para nós esta questão aqui, nós temos que começar a vivenciar uma realidade espiritual de que aquilo que o Eterno determina é lei, ou seja, que nós não venhamos dar ideias de mudança na Torá do Eterno. Porque o que acontece hoje nas religiões? As pessoas determinam dias diferentes de adorar o Eterno, dias diferentes de descanso, dias e festas com temas diferentes, nomes diferentes, orações, maneiras de se dirigir à divindade diferentes, canções que mais parecem terapias, e não adoração à divindade, heresias e idolatrias proferidas pelas canções. Ou seja, as pessoas estão criando o seu próprio repertório, estão levantando o seu Shaul. Não, eu quero esse aqui, esse é melhor, esse é mais bonito, esse é mais forte, esse aqui ganhou a guerra, é com esse que eu vou. Só que o texto está nos afirmando, o final da história já está escrita. Você que está tendo a oportunidade de escutar este vídeo, pare imediatamente com pensamentos de mudar a história de Deus na tua vida.
Procure você entender a vontade do Eterno para que você viva plenamente aquilo que Ele já determinou para você. Eu já expliquei aqui no canal uma maneira de nós sabermos o direcionamento do conserto de nossas almas. Procure saber, no dia que você nasceu, qual paraxá estava vigorando. Porque assim você vai encontrar ali os mandamentos que você precisa ter mais cuidado e fazer com mais esmero, além dos outros todos até completar os 620, mas aqueles que estão referenciados na tua paraxá de nascimento, esses mandamentos vão funcionar como o conserto, o tikkun de tua alma, o caminho que você deve andar. Lembre-se, a Torá sagrada é caminho, verdade e vida. Tudo que te desvia da Torá sagrada é ao contrário da vontade do Eterno. E se nós caminhamos por uma estrada que não foi pavimentada pela orientação do Ruach HaKadosh, é uma ilusão achar que iremos cair em um local diferente daquilo que o Eterno já tinha predeterminado para nós. Porque o Eterno, ele vai de alguma forma causar uma queda de onde você começou a subir, ou de onde você começou a ir para o lado direito e lado esquerdo. O Eterno vai te jogar de volta no lugar onde você deveria estar, porque o controle está na mão do Eterno. Às vezes a pessoa pensa que por ela não acreditar que Deus controla tudo, Deus deixa de controlar tudo para ela, mas não é assim, isso é ilusão. Independente de eu acreditar, de eu não acreditar que Deus está no controle de tudo, Ele está no controle de tudo. Não vai ter jeito, eu querendo ou não. É interessante, as pessoas perdem o tempo, brigando, com quem está querendo torar, zombando, falando que isso aí já passou. Essa pessoa que tem esse pensamento que a palavra do Eterno deixou de valer, ela não muda nada a realidade espiritual. Pense comigo, Yom Kippur vai estar aí, independente de quem não quiser fazer o jejum, ele vai acontecer. Rosh Hashanah vai vir, independente de quem tem ciência do julgamento que está acontecendo, o julgamento vai acontecer. Os julgamentos vão descer para o mundo, as pessoas vão receber aquilo que é devido a elas, independente dela ter feito o jejum, dela ter se consagrado, dela acreditar, dela não acreditar. Shabat é Shabat, independente de quem guarda, quem não guarda. Entenda, o controle de tudo, de toda a realidade que nós compreendemos e que nós não temos nem ideia de compreensão, está na mão do Eterno. É ilusão de Korah se levantar contra o Eterno e suas determinações. Porque Korah parece ter se levantado contra Moshe e Aharon, mas na verdade ele se levantou contra Deus. Porque se Deus disse algo para nós fazermos e alguém aponta que isso não está certo porque o mensageiro de Deus disse isso e aquilo, mas que não está certo para fazer, ele está se levantando não contra o mensageiro, ele está se levantando contra quem enviou a mensagem, assim como o Eterno vai falar para Shmuel: calma, Shmuel, eles não levantaram contra você, nós estamos levantando é contra mim. No final das contas, a rebelião é contra o Eterno. Por isso que é tão grave. Então, renda-se. Renda-se a Deus. Renda-se ao Eterno. Renda-se à sua Torá, à sua verdade. Renda-se. Não há o que fazer. Não existe possibilidade de mudar os pensamentos de Deus, nem a sua vontade. Não é verdade? Baruch Hashem, Ele é o existente e o todo-poderoso. Nós estamos aqui para servi-lo e não para sermos servidos em nossos próprios desejos. A nossa consciência e o nosso desejo tem que estar assimilado com a vontade de Deus. Nós temos que calibrar, nossos corações, nossa fé. Temos que calibrar, assimilar com a vontade do Eterno para sermos felizes, prósperos, termos então uma vida boa, porque Deus quer nos dar uma vida boa. Deus não fez o homem para castigá-lo. Não. O castigo
vem pela rebelião. O sofrimento vem pelo desvio. Ou seja, o plano de Deus é vida, não é morte. A vontade de Deus é felicidade, paz, alegria e harmonia. Se seguirmos as orientações de Deus, nós entraremos em gozo e plenitude. Baruch Hashem. Né? A ilusão do Satã interno que coloca em nós, né, essa questão de que achar que a Torá é pesada, que é difícil, né? As pessoas que estão de fora, eles falam, não, isso não dá, não tem como, é muito difícil. Isso é ilusão do Satã interno, que ele existe justamente para isso, para causar esse desvio da vontade de Deus em nossos corações, em nossas mentes, em nosso ser, né? Então temos que estar resistindo a essas ideias, né, do desviador, Baruch Hashem, e termos bastante cuidado para não sermos como Korah, se levantando contra aquilo que já foi determinado pelo Eterno. Pois o Eterno não é um rei morto, porque para o rei deixar de reinar, para ele abandonar o trono, ele tem que morrer. E é impossível a morte de Deus. Deus é imortal, né? É um ser imortal e infinito. Os mortais que somos nós, né? Jamais poderemos, então, destronar o Todo-Poderoso. Baruch Hashem. Vamos ficar por aqui. Que o Eterno abençoe a todos. Peço a vocês que deixem um like no vídeo. Compartilhe com pessoas que têm sede e fome da Torá Sagrada, dos ensinos dos nossos sábios, né? De conhecer melhor aquilo que o Eterno deixou escrito para nós no Tanar, na Brita Hadashah, porque tudo é o Eterno. Ele determinou cada letra, cada palavra que lemos. Isso é determinação dele, porque tem um propósito de curar a nossa alma, de consertar aquilo que está quebrado, de colocarmos de volta no caminho. Baruch Hashem. Bendito seja o Eterno, Deus de Israel. Que Ele nos abençoe, proteja e guarde a todos que estão ouvindo este vídeo e que esteja conosco para todo sempre. Amém. Ve amém.